Olá, eu sou a Fernanda Rezende, sou uma das organizadoras do GDG de Belo Horizonte. No dia 14 de setembro de 2023, em parceria com a PUC Minas, realizamos um evento chamado de Software Day. Nesse evento, foi apresentado 6 palestras de muito conteúdo e insights. Elas foram tão incríveis que disponibilizamos gravações também aqui no nosso canal. Se surgir alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E se ainda não conhece o GDG Belo Horizonte, siga nossas redes para não perder os próximos eventos. Tchauzinho. Beleza. Então, primeiro, boa tarde, né? Aquele boa tarde caloroso. Boa tarde, gente. Aê, boa tarde. Eu sou o Luiz Leão. Hoje eu tenho um cargo que é um cargo estranho, né? Desenvolvedor evangelista, o nome. Mas é um papel muito importante, que sou uma pessoa que codifica, que faz código, mas que também ajuda a construir comunidades, pessoas desenvolvedoras. E eu estou hoje fazendo o que eu faço hoje por causa de um mesmo trabalho voluntário que a Fernanda e os outros organizadores do GDG estão fazendo hoje. Então, assim, quem aqui é estudante? Está estudando ainda? Mantenha a mão levantada, quem é estudante, beleza? Quem é estudante já está no mercado, trabalhando. Tem pouca gente ainda, né? E essas comunidades, elas ajudam a gente não só a aprender coisa nova, mas também a perder vergonha, perder medo e começar a ajudar a ensinar outras pessoas. Então, hoje, se eu estou numa empresa, essa empresa que eu trabalho chama Twilio, é uma multinacional dos Estados Unidos, ela tem operação no Brasil desde 2019, e atua em mais de 140 países. A gente tem operação em 140 países hoje. O Leão, de 2008, que conheceu essa empresa, lá quando ela foi fundada, ele nunca ia imaginar que ele ia sair de BH e trabalhar nisso. Mas foi por causa de trabalho de comunidade, de fazer coisa voluntária, de correr atrás de conteúdo, de juntar gente para fazer coisa de tecnologia, que eu consegui estar onde eu estou hoje. E além disso, né, desse trabalho de comunidade que paga, que de voluntário passou a ser uma coisa que as pessoas me pagam para fazer isso, estar na comunidade ajudando a produzir conteúdo me trouxe nesse processo do Google Developer Expert. E aí hoje eu sou uma das pessoas que a Google fala assim, este cara pode falar sobre este produto da Google. Então, reconhecer ele como especialista. E todo mundo que está aqui tem condição de fazer isso, né? Aprendendo sobre a ferramenta, ou sobre as ferramentas. E não precisa ser só sobre Firebase, pode ser sobre aquela ferramenta, ou aquele produto que você gosta, né? E isso é uma possibilidade, uma oportunidade que é muito boa. Ele não está na tela, então, peraí, deixa eu ver aqui se eu dei entrar. Porque eu não dei participar, né? Agora foi. Bem, eu vou falar hoje sobre Firebase e Google Cloud. Quem aqui já ouviu falar sobre Firebase? Quem aqui já ouviu falar sobre Firebase e está usando Firebase? Já ouvi falar, mas poucas mãos mantiveram levantadas. O Firebase foi um produto que foi lançado em 2011, não era do Google. O Google comprou essa empresa que tinha esse produto e começou a colocar coisas não é bem atualizar, mas incrementar o papel dessa ferramenta, né, dessa plataforma. E hoje ele está muito mais integrado com o produto carro-chefe do Google, com o Google Cloud. Para quem já desenvolve... Quem desenvolve web aqui? Back-end? Legal. A aplicação nativa? Alguém de React? Alguém de... Deixa eu pensar. Alguém de COBOL? Você desenvolve COBOL? Está trabalhando com COBOL hoje? Cara, tem vaga de COBOL, viu? Fica esperto. Tem gente que está... Oi? Não chegou ainda? Eu estou fazendo alguma coisa errada com a transmissão aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Aqui para mim está com sharing já. Confirma para mim se... Clicar em sair e entrar de novo. Vou entrar como Luiz Leão. Mas ele... porque estava compartilhando. Deixa eu compartilhar de novo. Eu vou entrar e compartilhar primeiro. Então, entrei. Vou compartilhar a tela inteira. Chegou?
Tá com a internet, porque eu estou conectado a... Sem internet é difícil, né, gente? Olha aqui, está conectado já. Chegou? Chegou, aê. Ó. Vocês verem que chegou mesmo, né? Porque até começou da microfonia. Bem, então, com a integração do Firebase com o Google, ele começou a implementar várias outras funcionalidades e agora ele está 100% integrado. Significa que você pode utilizar coisas do Firebase com o Google Cloud. E esse conteúdo específico foi construído por uma pessoa do time de engenharia do Google, ele chama Vitsi Venema. O nome é estranho, mas é uma pessoa incrível lá dentro do time de engenharia. E ele construiu umas demonstrações para a gente trabalhar hoje e mostrar para vocês que é possível utilizar elementos que a gente só via no Firebase, só que conectados com o Google Cloud. E o que isso traz para a gente? Quem aqui programa em Go? Tem Go no Firebase, no original? Não tem. JavaScript, inicialmente JavaScript, né? Então, agora você consegue utilizar Go conectado com o serviço do Firebase, por causa do Google Cloud. Né? Então, igual uma linguagem escalável. Então, dependendo do que você estiver fazendo, e dependendo do teu time, faz mais sentido usar uma coisa do que a outra, e não ficar tão preso. E eu perdi o... Minha fonte agora foi. Bem, o objetivo do Firebase hoje é ajudar pessoas desenvolvedoras, né, como eu, como todos vocês aqui, a construir aplicações. E facilitar o processo de criação dessas aplicações e ajudar no crescimento. Ajudar no crescimento significa escala. Né? Então, quanto mais usuário você tiver, a plataforma vai suportar usuários. Então, tanto o Firebase quanto o Google Cloud fazem isso. Só que o Firebase ele tem um posicionamento que ele tem que ser um sistema, né, uma plataforma que funciona para qualquer objetivo. Então, ela tem que ser multiplataforma. Mas o que é mais interessante dele é que você não... Quando eu falo que... inclusive, eu perguntei, quem já está usando o Firebase aí? Levanta a mão de novo. Vocês usam tudo do Firebase? Usam um pedacinho, né? E a ideia é exatamente essa. Então, assim, se eu quero usar só autenticação ou autenticação em banco de dados, eu posso. Eu não preciso usar todas as ferramentas, todos os produtos estão lá dentro. Então, por exemplo, eu uso muito Firestore, o banco de dados em tempo real, a autenticação. E, às vezes, o hosting. Eu sei que tem gente que usa muito função na nuvem, para agendamento, para fazer alguma coisa agendada com a Cloud Function. Tem muita gente que vai usar só autenticação, porque tem um aplicativo nativo que usa autenticação, e o Firebase hoje é um jeito simples de implementar vários players de autenticação. Então, Apple, Google, e-mail e senha, telefone. Então, você pode combinar essas pecinhas. Né? Ou, de repente, eu só quero fazer validação de erro no meu aplicativo nativo. Eu uso o Crashlytics, que é um produto que também foi incorporado. E, pensando no que a gente quer fazer hoje, assim, na demonstração, acho que tem 2 pontos importantes. Né? O primeiro, pensar no processo de construir aplicações de forma acelerada. E, por segundo, enquanto vamos executar a aplicação. E, nesse sentido dessa palestra, a gente vai focar aqui nessa demo, né, nessa apresentação, sobre a aplicação web. Então, não estou falando sobre nativo, embora também, dependendo do que você for implementar de APIs no teu back-end, de conectividade, possa fazer sentido também. Quem não conheceu a plataforma ainda, a gente sempre começa o Firebase pelo Firebase Console. Tá? Então, eu comecei a ter um projeto aqui do Software Day. Eu vou deixar ele rodando. Eu vou deixar no plano que é o plano de você pagar pelo que consumir. Né? E, obviamente, esse plano tem um nível de gratuidade. Eu não quero usar Analytics, não. Deixa eu desativar. Inclusive, eu posso desativar alguns elementos. Então, vou desativar o Analytics e deixar o projetinho pronto. Uma vez que eu tenho console, vai ter algumas grandes áreas que determinam com qual objetivo que você está usando a plataforma. Então, eu já tenho um projeto criado. E aí, essas 4 grandes áreas, né, de criação, né, de monitoramento, de analytics e de engajamento, elas trazem produtos que fazem sentido para lá. Então, se você está construindo uma aplicação, autenticação, banco de dados, verificar o seu aplicativo nativo, armazenamento de arquivos, as funções na nuvem, alguma coisa voltada para aplicações com machine learning, configuração remota. Quando a gente está falando sobre monitoramento, ou seja, eu tenho uma aplicação rodando, eu posso querer olhar erros, né, performance, fazer teste da minha aplicação em outros dispositivos, entre outras coisas.
Analytics é basicamente a mesma lógica do Google Analytics. Então, olhar comportamento do usuário na aplicação. E engajamento tem a ver sobre elementos que eu quero mexer na minha aplicação para trazer algum tipo de resultado que eu estou esperando. Então, se eu estou falando sobre teste AB, ver formas de que o usuário consiga, por exemplo, construir, ter em marketing a gente usa o termo conversão, né? Mas ele tem uma ação esperada com mais frequência do que aquela que a gente tem, né? Mensageria, a gente está falando sobre push notification, então serviços de mensagem push, que é aqui que você recebe uma aplicação, e aí vale a aplicação web também, configuração remota, a gente dinâmicos, entre outras coisas. O Crashlytics também tem engajamento, porque quem gosta de ver erro na aplicação, né? E aí, pensando, depois do console, um ponto para mim que é fundamental nessa questão do Firebase, agora estar conectado com o Google Cloud, é que você consegue utilizar, dentro do Google Cloud, um produto chamado Cloud Run. Tá? E esse produto, o que ele vai fazer nessa demo que a gente está trazendo para vocês hoje? Eu quero construir uma aplicação web. Então, a gente recebeu uma demanda de vamos construir um serviço de blog em que as pessoas conseguem se autenticar, ler conteúdo que foi postado, adicionar novos conteúdos, assinar para receber informações por e-mail, né? Então, um resumo de postagens durante o determinado tempo. E aí, quando a gente está pensando em desenvolver essa aplicação, o que a gente tem como premissa, né? Então, a primeira é que eu posso usar qualquer linguagem de programação exatamente porque eu não estou usando só o Firebase, eu estou usando o Cloud Run, que vai ser essa plataforma que vai me permitir fazer isso. Então, eu vou conseguir criar uma imagem que roda o meu sistema numa linguagem que eu quero. Nesse caso, a gente vai usar Go. Eu quero também adicionar um domínio para essa página. Então, eu não quero que seja blá, blá, blá ou um endereço IP. Quem sabe o que é o endereço IP hoje? Aqui. Quem já usou DNS? Então, quem não usou isso, sabe que quando a gente digita google.com.br, a gente está dizendo para um serviço, fala assim, transforma google.com.br no endereço desse servidor e abre ele para mim, né? Então, se eu estou fazendo isso, e eu estou construindo uma página web, ninguém lembra 200.252.185.93. Aí eu lembro google.com.br. Né? Obviamente, eu não sei para onde esse IP aponta, tá, gente? Então, não testem, por favor. E aí, eu quero um domínio personalizado. E o hosting me permite fazer isso. Eu posso usar tanto o web.app, que é o subdomínio padrão que ele oferece, ou posso usar leão.dev, luisleão.com.br, meusite.com. Né? Tem essas duas opções. E como eu estou usando uma aplicação web, a gente vai utilizar armazenamento de dados. Assim, é bem difícil você não fazer uma aplicação web que não salva, né? Nem que salve localmente, mas eventualmente você vai usar banco de dados. E aí eu vou usar o Firestore aqui. E como eu estou montando um sistema de conteúdo, eu quero que as pessoas se autentiquem. Então, aqui o que eu estou fazendo é basicamente levantar quais são os subprodutos do Firebase que eu vou utilizar para desenvolver isso. No final das contas, se eu estou fazendo um sistema que vai disparar uma mensagem para o usuário em que ele vai receber informações de postagens que ele assinou, eu preciso ter algum sistema, alguma forma de que, em tempos eu vou rodar um script que vai pegar essas mensagens e vai mandar para o usuário o resumo. E aí eu preciso fazer isso através de um agendamento de um job, um cron job, ou agendamento de um trabalho que vai rodar esses scripts. E, por fim, eu tenho que ter uma forma de disparar e-mail. Né? E para disparar e-mail hoje, você precisa de um servidor que tenha capacidade de disparo de e-mail, e, nesse caso, o Google tem uma forma de fazer isso, na verdade, tem várias formas, e eu vou falar sobre algumas delas. Usar qualquer linguagem de programação nesse caso, e aí com o Cloud Run, significa que eu tenho que construir o que a gente chama de container. E quando a gente está falando hoje sobre desenvolvimento para a internet, em especial desenvolvimento para a nuvem, a gente está falando muito sobre construir uma espécie de computador virtual, né, que tem todo aquele código que eu preciso, para fazer uma determinada tarefa ou servir um determinado site. E aí, o Cloud Run, ele funciona dessa forma de containerização. Tá? Então, se vocês estão construindo hoje para a web, provavelmente se usa tecnologias como Kubernetes, que as pessoas falam Kubernetes, tem várias formas de falar Kubernetes, então cada um pode ter o seu sotaque. Normalmente, você vai construir uma aplicação que o teu navegador
ele faz uma requisição para o teu serviço, para o teu back-end, que nesse caso pode ser uma URL. Neste caso, eu quero escrever esse serviço em Go, e esse mesmo serviço, ele precisa persistir os dados em algum lugar. E aí, nesse caso, eu estou conectando com o Firestore, que é um dos bancos de dados que o Firebase fornece. Se eu quero usar qualquer linguagem de programação, significa que esse produto Cloud Run vai me permitir Go, JavaScript para rodar em Node, Python, Ruby, PHP. Então, você já passa a ter liberdade que antes você não tinha. Isso é uma das grandes questões que estão sendo levantadas, que estão sendo abordadas exatamente por essa forma de desenvolver. E aí você vai publicar seu app. Então, a gente vai ver a primeira demo agora, que é sobre como que eu construo um container. Né? Eu vou dar umas pausadas no vídeo da demo, porque eu não sabia se eu conseguir rodar em tempo aqui. Então, a gente vai rodar pelo vídeo, que eu sei que está cortadinho no tempo certo. E a gente vai rodar um container que vai servir essa minha página web. Tá? E eu vou dar umas pausadas em alguns processos. Então, aqui, se eu estou construindo uma aplicação em Go, eu preciso de alguns elementos. Então, deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho a tela aqui. Então, essa daqui é toda a minha estrutura de pasta que eu tenho. Do lado web, é a minha página web com todos os elementos. Né? Então, tenho os assets, que são, por exemplo, o meu arquivo JavaScript, que eu vou utilizar na parte do front-end, os templates das páginas de login, das páginas de listagem de posts. Né? Esse caso é o exemplo de um blog, né? De um serviço de blog. Eu tenho também as chamadas para fazer autenticação, para acessar a página principal, algumas funções para fazer conversão de arquivo e a listagem de posts. Né? E, no final, eu vou ter esse arquivo chamado Dockerfile aqui. Então, se eu continuar, ele vai mostrar no Dockerfile a estrutura para eu conseguir subir uma aplicação Go, né, dentro de um container Docker, que está conectado, por exemplo, com o serviço de Kubernetes. E aí, nesse caso, ele tem um ponto importante aqui para a gente, que eu tenho um comando para executar uma instância que vai corresponder à minha página web, e, além disso, eu estou disponibilizando o que a gente chama de um ponto de entrada, que é um caminho que vai ser disponível publicamente, né, no endereço IP que o servidor subir, que é o /web. Então, o meu site está sendo servido nesse /web. E aí, com isso, eu consigo rodar, seja localmente ou numa instância virtual. E aí, essa é a tela do console da Google Cloud. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é construir um serviço e importar essa minha aplicação. E, obviamente, eu cliquei no lugar errado aqui e o vídeo voltou. Então, eu vou criar um serviço. Um ponto importante, especialmente no caso do Google Cloud, eu posso escolher qualquer região que a Google forneça uma estrutura de nuvem. Tá? Mas o mais legal é que, para quem está desenvolvendo aplicações, eu não preciso rodar uma imagem fixa. Eu posso conectar isso com o repositório. Então, eu estou conectando aqui com o repositório do GitHub, e toda vez que eu publicar nesse branch aqui do main, eu vou pausar aqui um pouquinho de novo, ele vai recarregar e recriar novamente essa imagem para mim. Então, se eu estou, hoje, nos processos de desenvolvimento mais ágeis, se eu estou construindo uma aplicação e eu quero que ela tenha um desenvolvimento contínuo, essa, por exemplo, é uma forma de fazer. Né? Então, quem não viu isso ainda, pode ser um jeito bem interessante de utilizar. E, como eu estou utilizando a estrutura da Google Cloud aqui, do Cloud Run, eu posso dizer que essa instância que eu estou construindo, ela pode ser pública ou privada. E como eu estou construindo uma página web, a última configuração que eu tenho que fazer, depois que selecionar a região, é dizer que esta instância ela tem que estar disponível publicamente. Então, a última configuração que ele vai fazer ali, que é permitir que chamadas não autenticadas, porque quando você abre o browser você não está autenticado, sejam possíveis. Então, nesse caso, uma vez que eu fiz isso, ele vai conectar com o GitHub, vai gerar uma imagem daquilo, vai montar o container e vai subir a aplicação para mim. A parte de escalabilidade, você consegue configurar automaticamente autogerenciável, então essa preocupação a gente não vai ter.
Bem, uma vez que eu tenho esse serviço rodando, ele vai estar rodando uma URL genérica, né? Ele vai estar rodando um endereço IP. Eu poderia acessar diretamente esse endereço IP público, mas eu quero que seja um domínio, né? Então, como que eu vou fazer isso? O Firebase em si ele já oferece subdomínios do domínio web.app. Então, leão.web.app, se tiver disponível na lista lá, seria uma possibilidade. E aí, como eu estou usando o Google Cloud, eu tenho mais formas de fazer isso, além da do próprio Firebase. Se eu fosse subir isso no Firebase direto, eu só teria a opção do web.app, e eu não teria, por exemplo, serviços de autoescalabilidade como o que a gente chama de load balance, né? Então, o que é o load balance? É um serviço que, quando eu acesso leão.dev, por exemplo, se eu tenho 10 acessos, o sistema vê que aquele servidor consegue suportar e mantém uma instância aberta. Mas, de repente, sei lá, eu apareci no BBB e aí de 10 acessos veio para 5 milhões. E aí o meu serviço não vai aguentar. O load balance ele consegue entender, escalonar e distribuir para várias máquinas ao mesmo tempo. Porém, depende, obviamente, cada um tem seu custo diferenciado. E um ponto legal do hosting é que, diferentemente do load balance, né, que além de ter integração multirregional, o hosting ele trabalha numa estrutura que a gente chama de CDN. O que é isso? O Google consegue, basicamente, montar, armazenar em cache o que você construiu, o que você respondeu para aquela URL em várias regiões e de uma forma otimizada. Quando você entra, por exemplo, quem aqui já usou biblioteca JavaScript tipo jQuery, ou com algum link público, com algum link de CDN? Quando eu estou digitando aquele endereço daquela biblioteca, então importando para o meu site, ele não está pegando exatamente de um servidor específico nos Estados Unidos. Ele vai tentar pegar do lugar mais perto e com menos latência. E a CDN é exatamente essa rede para distribuir esse conteúdo. Então, neste caso aqui, com a conexão com o Cloud Run, o que vai acontecer? Quando eu acesso o endereço normal do meu site, né, do Cloud Run, e quando eu conecto com o hosting, ele vai gerar um cache dessa resposta, né? Então, ele vai ter isso armazenado, e na própria aplicação Go, você define quais são os parâmetros e qual é o tempo de duração desse cache. Então, você consegue otimizar, por exemplo, dizendo que você não vai manter sua instância aberta por muito tempo, porque o seu cache está alto, ou dependendo do que você vai estar fazendo, você estiver implementando, você controla esse elemento. Então, pode ser, por exemplo, um blog, eu posso ter um tempo de cache alto. Agora, um serviço de consulta, por exemplo, de dados da bolsa, eu sei que um cache alto não vai fazer sentido. Então, essa configuração é completamente customizável do ponto de vista da tua aplicação. E agora eu vou ver a parte de adicionar esse domínio do Firebase Hosting. Observe que em nenhum momento na demonstração eu não entrei ainda aqui no console do Firebase. Eu vou sempre estar utilizando o console da Google Cloud, exatamente por causa dessa integração total. E aí, para o domínio, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a minha instância já construída, né? Então ela está aqui, construída bonitinha. E aí, quando eu entrar nos detalhes dessa instância, eu vou ter um elemento chamado integrations, né? Ou integrações, que nesse momento está em preview. Eu posso adicionar uma nova integração. Então, quando eu fizer isso, eu tenho, por exemplo, custom domain, se eu quiser usar o load balance do Google Cloud, mas eu também já tenho agora o Firebase Hosting. E aí, eu já posso colocar o subdomínio do Firebase Hosting. Ele verifica se esse subdomínio é disponível, e uma vez que ele é possível construir esse subdomínio, ele vai rodar, né, por debaixo dos panos todo o processo de construção do domínio. E uma vez que isso estiver feito, eu tenho uma url.web.app para acessar isso. Então, se eu pegar aqui de novo o endereço, esse domínio está público, inclusive. É fictional-blog.web.app. Então, fictional-blog. Eu não abri a aba de novo. -web.app. Então, eu tenho uma página com um domínio respondendo e não em endereço IP. Tá? E esse era o endereço da demo que o Vitsi fez. E aí,
a próxima etapa que a gente tem é sobre como que eu vou construir, já que eu passei pela subir uma aplicação, colocar um domínio disponível, como que eu vejo a questão de armazenamento de dados. Para quem não usou o Firestore ainda, e para quem está trabalhando com web, eu acho que eu, enquanto pessoa desenvolvedora, uma das coisas que mais me facilitaram a vida foi conseguir instanciar uma biblioteca. Essa biblioteca, no próprio front-end ou no próprio back-end, ela já tem acesso direto ao banco de dados. E o processo de armazenamento que eu tenho desse banco de dados é um banco de dados chave e valor de documentos. Então, eu tenho um endereço que eu preciso saber ou listar esses endereços, e dentro do endereço eu tenho uma coleção, que é um dicionário, que pode ter, por exemplo, outras subcoleções. E a configuração do Firestore, como eu estou utilizando o Google Cloud, eu tenho duas formas de fazer, né? Porque ele vai me permitir usar o modo nativo ou usar o modo Data Store. Qual que é a diferença deles? No nativo, que é a conexão com o Firebase, ele vai me permitir utilizar o banco de dados em tempo real. Então, toda vez que acontecer uma modificação no banco de dados, o meu front-end pode receber essa notificação. Já o modo Data Store ele não tem isso. E aí, quando eu estou criando, essa interface ela parece com o Data Store do Firebase. Então, tem a coleção, eu tenho o endereço do documento, eu tenho os campos. E ele está criando uma coleção de postagens. Ele não colocou o ID de documento, porque esse ID vai vir automaticamente. Eu tenho um campo conteúdo, e aí ele está usando o Markdown como uma forma de formatar esse conteúdo. E eu vou ter também o campo da data de publicação. E uma vez que acontecer isso, o meu blog, né, o sistema de blog, vai listar, ele vai salvar isso agora, a coleção está salva, e aí atualiza o blog, a listagem de documentos aparece. Uma coisa que é interessante que ele está fazendo, essa listagem de documentos está acontecendo no back-end, não no front. Tá? Então, o back ele já está fazendo o cache, inclusive, da listagem dos elementos. Poderia fazer pelo front-end? Poderia também, desde que, na configuração de segurança do Firebase, eu desse a instrução de que o acesso pode ser feito publicamente sem autenticação. E a pegadinha do Firestore hoje, e não é bem uma pegadinha, é como fazer certo. Você tem que se preocupar muito com o acesso de segurança, as regras de segurança para acessar os documentos. Então, de repente, se você deixa leitura para todo mundo, às vezes não pode ser interessante, porque algum elemento ou algum nó pode ter algum dado sensível. E aí, nesse caso, a autenticação faz sentido. E um ponto interessante agora, que a gente já passou pela estágio do banco, eu vou falar sobre a autenticação, porque o banco, junto com a autenticação, permite que você, no seu front-end, na tua página web, você crie regras para que você acesse de uma forma segura esses bancos de dados sem precisar do back-end. E o processo de autenticação do Google ou de qualquer outro serviço de autenticação, ele é o mesmo. Tá? Aqui o exemplo que a gente está vendo é com a autenticação com o botão do Google de Sign In. Quando o usuário autentica, o teu browser ele faz o processo de pedir login e permissão no Google, né, que eles chamam de Google Identity Provider, ou outro provedor de autenticação. Então, o Google hoje tem, na lista aqui do Firebase, eu posso até ver com vocês, hoje tem muito mais opções de autenticação, começando pelo próprio Google, mas a gente tem também GitHub, autenticação da própria Apple, Twitter, que agora não é mais Twitter. Eu posso usar, para a parte Enterprise, usar o OpenID, usar SAML, então conectar com sistemas mais corporativos, e autenticação por telefone também. Então, esses são todos os provedores que você pode utilizar de uma forma bem mais simplificada. Quando o provedor de autenticação autentica, ele fala para o Firebase os dados daquele usuário. Ele fala assim, olha, o usuário te autorizou, está aqui a chave desse usuário, e a partir daí você consegue construir tokens que vão ser utilizados para, a cada nova chamada, verificar se aquele token funciona, ou se aquele token tem a permissão correta. E esse token vai ser armazenado numa sessão. Então, do lado do back-end, eu posso pegar esse token que eu recebi da autenticação, jogar para o meu serviço na nuvem. O meu serviço pode chamar a API do próprio Firebase para validar que aquele token existe, está dentro do limite de expiração e pode ser utilizado, e depois retornar para o meu browser um cookie ou uma variável que vai ser salva no navegador para dizer que aquele usuário tem aquela permissão. E, a partir daí, esse cookie de sessão vai ser sempre utilizado em todas as chamadas. Para a gente ver um fluxo de autenticação, vou ver como é que ele vai funcionar aqui. Então, eu tenho a página, né?
Uma coisa que é interessante é que você não precisa construir a interface de autenticação. Esse Sign in with Google, ele é construído automaticamente por uma biblioteca. E aí, se você quer utilizar, por exemplo, o Google, mais e-mail e senha, você só vai incluindo os provedores e ele vai adicionando automaticamente. Esse botão Apply Changes ali e o checkbox, o que ele faz? Quando eu clico ali, ele vai chamar meu back-end dizendo esse ID de usuário quer receber notificações. Ele salva em banco o filtro, que é o que a gente vai chegar na próxima parte. Agora que eu já tenho o blog, autenticação, o usuário pode marcar que ele quer receber informação, a última parte que a gente tem, não é a penúltima no caso, é que eu quero que, de tempos em tempos, eu mande atualização para o usuário por e-mail. Então, preciso construir um serviço, né, um job, que ele seja recorrente. E aí, quando a gente está falando do Cloud Run, existem duas formas de você pensar a estrutura desse produto. Uma que é serviços, né? Então, serviços são essas aplicações que eu rodo uma instância, essa instância fica disponível, que faz sentido para uma aplicação web, para um site, porque ele não pode cair, levantar, então ele tem que manter uma certa constância. E eu tenho também o que a gente chama de jobs ou trabalhos, que são o quê? É script que eu rodo, ele roda do início ao fim, acabou aquele script, ele morre, mata aquela instância, e na próxima vez que eu vou rodar de novo, ele cria uma outra instância e vai. Então, eles vão ser utilizados, por exemplo, para processamento. Então, tudo que envolver processamento é um job, tudo que envolver alguma coisa mais constante, ou que tem que estar online o tempo todo, vão ser os serviços. E aí, já que eu já tinha construído o serviço daquela outra vez, né, o que a gente vai ver agora é que, toda vez que eu marco essa subscrição, eu vou salvar no banco de dados, e aí eu vou construir agora o serviço. E aí, nesse mesmo container do GitHub, eu deixei o código tanto do serviço, que vai fazer a parte de levantar minha página web, quanto do trabalho, né, do job. Então, aqui, nesse arquivo de digest, o que ele faz? Ele faz um resumo. E aí, o que ele vai fazer primeiro? Eu vou pegar todos os registros do banco de dados, né, de uma coleção chamada preferências, em que o ID do usuário está com o campo assinante igual a verdadeiro, né, subscriber igual a true, ele vai listar todos esses usuários, e uma vez que ele listar todos esses documentos, eu vou chamar a API de autenticação e falar assim, me traz o dado desse ID de usuário. E aí, por que isso não está, o e-mail do usuário já não está no banco diretamente? Porque no próprio sistema de autenticação do Firebase, se o usuário trocar o e-mail dele, ou o usuário dele do Gmail, ele já troca automaticamente. Então, eu tenho uma relação de confiança maior do que armazenar o e-mail no banco de dados. E aqui ele está pegando o usuário. Então, ele lista todos os documentos que a assinatura está true, e aí percorre esses documentos. O campo user ID desse documento, eu busco na API de autenticação. Tá? Então, essa é a parte do job que ele vai ser executado. E uma vez que eu rodar esse job, eu vou ter uma segunda função, que eu tenho uma lista de e-mails, eu tenho que disparar mensagens para esses e-mails com o resumo dos posts que o usuário teve. Né? E a gente chega no final, que é executar as tarefas. Então, o que está acontecendo lá naquela estrutura? Eu vou ter um agendador, que aí é um outro produto dentro do Google Cloud, que chama Cloud Scheduler. No Firebase tem o serviço de agendamento de uma função na nuvem? Tem também. Tá? Então, por isso que vai estar muito parecido. Eu tenho um agendador, o agendador está programado para rodar uma vez por semana. Aí eu rodo o meu trabalho, esse job, que acessa o banco de dados e consulta os últimos posts e os e-mails. E aí, nesse caso, ele vai, uma vez que ele tem a lista de posts com conteúdo e tem a lista de e-mails, ele tem que executar uma extensão que vai fazer exatamente o disparo do e-mail. Tá? E aí, o que é essa extensão que a gente vai rodar? Então, na construção do serviço, e aí a gente passa por essa parte aqui de forma mais rápida, eu vou adicionar, aqui você vê que eu tenho a aba de serviços de jobs. Né? Então, serviço é o meu site, eu vou criar um job novo, eu vou utilizar o mesmo GitHub, ou seja, com o mesmo branch, ou seja, atualizou um, e ele viu que atualizou o branch, ele consegue reatualizar todos os jobs. Não, na verdade, nesse aqui ele vai usar uma imagem do serviço que já foi construído, então ele está pegando a última imagem. Selecionou a região também.
Eu estou dizendo para ele que eu quero uma tarefa só, porque eu não quero rodar isso como vários jobs concorrentes. E eu vou passar o comando do container. Esse comando do container, ele está aqui no arquivo do Dockerfile, que é esse /job aqui. Então, eu tenho rodando o serviço que roda a página, também tem a opção de rodar o serviço do /job. E quando eu falo para o container, para a configuração do Cloud Run, que eu quero rodar o job, eu vou passar exatamente o comando que está disponibilizado lá. E eu estou falando para ele executar imediatamente, porque eu já quero testar essa execução. Tá? E aí, uma vez que eu tenho esse job, eu consigo ver os logs de execução, então eu sei que foi rodado, tem um post encontrado, a data da semana é a semana 15 de 2023, e aí eu tenho a parte dos gatilhos. E é nos gatilhos que eu configuro de quanto em quanto tempo que esse trabalho vai ser executado. E aí, quem já mexeu com gerenciamento de cron job no Linux aqui? E sabe que é o processinho. É meio complicadinho, né? De saber de cor. Mas, basicamente, o que ele está fazendo, ele vai colocar aqui, ele quer que roda toda segunda-feira às 9 da manhã. E aí pode ser às 9 da manhã e o dia da semana tem que ser segunda-feira. E aí tem o time zone também. Então, se eu quero rodar 9 da manhã no horário brasileiro, eu tenho que selecionar o time zone do Brasil. E ele selecionou o TC porque, obviamente, ele não está aqui. E aí, por final, eu quero disparar o e-mail. Então, esse job, ele está simplesmente pegando a lista e salvando num banco de dados. Tá? E o disparo do e-mail, a gente tem várias formas de fazer, e o Google lançou dentro do Firebase um elemento que é muito novo, chamado de extensions. O que é isso? Eu consigo construir blocos de conteúdo, blocos de código, que fazem funções específicas. Então, por exemplo, eu preciso utilizar uma API de meios de pagamento para transacionar ou para fazer a recarga de uma assinatura que o usuário tem de um serviço que eu presto na internet. Eu tenho uma extensão que faz isso. Eu quero disparar um e-mail toda vez que o usuário comprar alguma coisa no meu site de e-commerce. Eu tenho uma extensão que dispara e-mail. Eu quero conectar com o serviço de disparo de SMS ou WhatsApp. Eu também tenho essa extensão. E o último exemplo, esse é o último mesmo, é a criação da extensão. Então, dentro do console do Firebase, eu vou ter o Extensions. Então, eu vou passar ali no Extensions. E aí eu tenho uma coleção de extensões. Tá? Então, desde incrementar, pegar meus dados do Firebase e jogar, por exemplo, para o BigQuery, para conseguir fazer consultas SQL, eu tenho uma extensão, por exemplo, para disparo de e-mail. Essa extensão, especificamente, ela conecta com o serviço de SMTP, que é o serviço padrão de disparo de e-mail. Posso utilizar outra que conecta com outra plataforma? Sim. Inclusive, a firma tem uma aqui, tá? Não vou fazer esse jabá, não. E aí, o que ele fez aqui no final do código? Ele está no processo de listar, no final do job, ele tem uma função de disparar o e-mail, e aí ele vai construir um documento que é o conteúdo daquele e-mail. Então, o que precisa ter no e-mail? O destinatário, o assunto e o corpo de e-mail. Se você quiser colocar anexo também, você pode, mas o básico é isso. Então, ele está construindo um dicionário aqui que ele vai salvar na coleção de e-mails, né? No caso, mail aqui, o nome dessa coleção. Uma vez que ele fez isso, o que a extensão faz? A extensão, normalmente, ela tá conectada com algum gatilho. O gatilho dessa extensão de e-mail é, toda vez que entrar um documento na coleção mail, eu sei que é o e-mail que eu tenho que disparar e eu preciso desses campos. E é exatamente isso que ele fez. Então, ele não teve, por exemplo, que construir um serviço que faz o disparo manual desse e-mail e que verifica o status desse disparo. Então, aqui, por exemplo, aqui na visualização do documento, eu já tenho um e-mail, a coleção e-mail com um documento. E o mais interessante nesse caso aqui é que ele tem, dentro do documento, a mensagem e o corpo, que foi aquilo que foi inserido, mas ele também tem esse elemento aqui, esse nó chamado delivery. Então, essa extensão já faz para mim o disparo, ela também confirma para mim o processo de envio. Então, não precisei, por exemplo, entender como é que funciona um serviço de SMTP, carregar uma biblioteca, para a biblioteca disparar. Então, ele já está fazendo isso para mim. E eu tenho aqui todas as informações, se deu erro ou não. Então, consigo tratar isso também posteriormente.
Agora, uma coisa que eu acho muito legal do Extensions, para a gente finalizar, é que esse Extensions ele é aberto. Então, por exemplo, para quem está desenvolvendo hoje para a web e entender algum caso de uso para construir alguma extensão no Firebase, você pode ir lá construir sua aplicação, sua extensão e publicar. Então, fica também o convite para que vocês possam, para quem tiver interesse de construir extensões no Firebase, para colocar isso publicamente lá. E é uma forma também, além de ter o LinkedIn, além de ter meios de divulgar enquanto pessoa desenvolvedora que você está interessado em fazer coisas assim, é um jeito também de ter visibilidade. É isso, todo o tempo. Ai, que bom, estava preocupado de ter passado o tempo. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Né? Quem tiver dúvida de Firebase, quiser conversar comigo ali no intervalo, estou à disposição. Quem quiser me achar em rede social, LinkedIn, quiser conectar, tudo Luiz Leão. Eu fui a pessoa esperta que criou muito cedo, ou a pessoa velha que criou muito cedo. E, de novo, parabéns para o GDGBH, né, por estar fazendo isso. Muito obrigado para a PUC por estar recebendo a gente hoje. Né, e aí, pelo nome do professor Ilo e o Bernardo, agradecer vocês por essa oportunidade. Né, e para quem está aqui na PUC, que está vendo a gente hoje, de novo, é uma grande forma de vocês construírem carreira. Vocês não precisam ser evangelista, mas formar a comunidade local, para mim, hoje, para a gente, né, foi algo que fez a carreira da gente decolar. Então, vamos todo mundo juntar e ver o que a gente pode fazer para se ajudar. Tá? Obrigado e até a próxima.